meu relato após o primeiro mês do Monjaro, começando com a dose de 2,5, né? Fazendo acompanhamento médico. Como eu já disse aqui algumas vezes, eu comecei a compartilhar um pouco do meu tratamento, né? Do meu processo de emagrecimento. Sou uma personal, estou obesa e vivi por muitos anos na minha vida enfrentando a balança, efeito sanfona, e depois de muito tempo fui diagnosticada com um transtorno da compulsão alimentar, né? Olhando para trás, eu já deveria ter isso, né? Começou ali, desencadeou mais fortemente na adolescência, olhando para trás, né? Porque na minha época, naquela fase da adolescência, hoje eu tô com 38 anos. Quando eu tinha uns 17, 16, 17, eu lembro de episódios que são episódios da compulsão alimentar e o que desencadeou aquilo. Só que naquela época a gente não tinha esse conhecimento, não era tão falado, a gente não tinha tantos estudos, né? Então, hoje eu tenho essa consciência. Então, a partir do momento, né, que você tem um diagnóstico e você consegue entender o que é, você pesquisa, você lê, sua psiquiatra te explica, né? Você entende, né? Que no meu caso já não é aquele transtorno alimentar periódico, né? Que tem a ver com o transtorno que acontece em algumas situações. E esses transtornos periódicos, eles são passageiros, né? Não são crônicos, que é diferente do meu caso, que já não tem cura, né? Ele tem um tratamento e eu vou passar agora o resto da vida fazendo tratamento, porém, graças a Deus que existe tratamento, né, gente? Envolve medicamento, terapia e tudo mais englobado. Mas vale a pena porque nada melhor do que a gente estar bem, né? Principalmente mentalmente falando. Além de tudo, eu já fiz tratamento, né, com medicamentos para depressão outras 2 vezes, em momentos diferentes da minha vida, e eu retornei agora a fazer. Não tenho tabu nenhum em falar sobre isso, né, podemos conversar mais profundamente sobre isso, mas para mim é um assunto muito tranquilo de ser tratado. Pessoas que às vezes eu tô conversando que acham que depressão é frescura, eu já nem falo mais, eu já nem explico mais, porque ignorância, né, gente? Fazer o quê? Quem tem interesse em entender um pouco mais, eu com toda a paciência eu consigo explicar. Então, a partir desse momento, comecei o tratamento e agora eu espero não parar mais, porque eu já dei uns vacilos, né? Com relação enfim, já deu uns vacilos porque a gente acha que a gente tá bem, a gente acaba parando porque a gente acha que tá bem, mas a gente tá bem porque a gente tá medicada, né? E graças a Deus por estudos científicos, Deus abençoar, iluminar a mente humana, nós temos estudos e remédios para isso. Mas vamos lá, comecei a fazer o tratamento e agora eu engrenei de vez, por quê? Porque com relação à compulsão, eu cheguei a um ponto de um peso na minha vida que hoje eu estou no pior dos meus pesos. Não hoje, agora, porque eu já perdi quase 10. Mas eu cheguei ao peso que eu estou na obesidade grau 2. E como eu tenho alguns objetivos na minha vida, tanto dos objetivos mais simples, como a questão da saúde, principalmente, como conseguir correr atrás do meu filho, pegar o meu filho, enfim, e outros motivos mais profundos, que eu prefiro não compartilhar agora, porque são coisas muito íntimas. E eu imagino que todo mundo aqui, quem está vendo esse vídeo, todo mundo é muita gente. Entendo do que eu estou falando, né? Mas futuramente eu pretendo compartilhar. Só que por conta desses objetivos e desse principal que eu tô falando, né, que eu prefiro não compartilhar, eu preciso emagrecer. Eu preciso sair da obesidade e logo em seguida sair do sobrepeso. Eu não posso continuar do jeito que eu estou, né? Tem o fator do que eu não gosto de ser assim, de estar assim. Eu não sou assim. Eu sou uma pessoa extremamente ama os esportes, a saúde, mas eu precisava dar um jeito nessa compulsão. Consequentemente, por um médico, eu fui orientada a fazer a cirurgia bariátrica. E eu quero deixar aqui bem claro que eu não sou contra a bariátrica. Muito bem orientada, aconselhada, indicada, eu não sou contra. Porém, como eu comecei esse processo mais profundo agora, desse tratamento do transtorno, né? No fundo, eu não queria ter que fazer a cirurgia. Não por medo, porque eu não tenho medo, assim, eu não sou medrosa, não sou uma pessoa medrosa. Mas eu não sei por quê, né, no fundo, no fundinho, eu cheguei a começar o processo, né, de pré-operatório. Mas eu acabei chegando um momento da minha vida que eu sabe quando você vai empurrando com a barriga?
E no fundo, quando caiu a minha ficha de que no fundo, eu não queria fazer cirurgia, eu não queria me submeter a um intervento, intervento a gente fala aqui na Itália, né, mas uma intervenção cirúrgica, entendeu? Eu não queria. Foi quando eu comecei a ler mais sobre as canetas emagrecedoras, o que elas são, como elas funcionam, como elas entram na questão da ajuda com o emagrecimento, o tratamento da obesidade, da onde elas vieram, como funciona, etc. Porque, sendo bem sincera, naquela época que lançou o Ozempic, que explodiu, eu fui muito preconceituosa. Obviamente, né, muito besta, não parei para ler, não parei para pesquisar, porque se a gente para entender de onde veio, o que aconteceu, gente, a gente entende para que aquele medicamento foi criado, né? A gente sabe que a indústria farmacêutica só quer lucrar. Só que eles vão lucrar muito quando eles conseguirem criar medicamentos que podem ajudar extremamente com a saúde da pessoa, né? Então vamos pensar pelo lado bom. E como essas canetas começaram a ter resultados muito significativos com questão do tratamento da obesidade, por exemplo, eu vi uma matéria que em não sei quantos anos, que agora não vou lembrar, mas em não sei quantos anos não havia uma redução tão drástica em obeso nos Estados Unidos como agora com a criação das canetas. E isso a nível mundial, a nível de, como se diz? A nível de surtos na saúde, isso é algo muito maravilhoso, né? A gente sabe que obesidade é doença, a gente não pode romantizar a doença. Eu costumo falar aqui que cada um decide pela sua vida e faz o que quer. Só que eu não vou ser a pessoa que vou falar pra você se aceitar do jeito que você é. Porque se eu sou uma pessoa, que eu sou uma profissional da área da saúde, gente, fica impossível eu compactuar com esse tipo de situação. Você tem que se aceitar gordo, você tem que se aceitar obesa. Não, eu não sou essa pessoa. Então, por conta disso, comecei a pesquisar, li mais, só que acima de tudo, uma coisa que eu sou muito chata, muito Caxias. Então, se você vai fazer o uso do medicamento, procura um profissional. Procura um médico. Não faz sozinha, porque pode dar muito errado. Então, como eu comecei a fazer esse tratamento bem feito, né, da minha compulsão, esse tratamento, é um tratamento que eu vou seguir agora pro resto da vida, eu resolvi tentar, né? Fui até uma médica, nós conversamos muito sobre o que tem acontecido, contei, né, que eu fui orientada por um outro médico, no caso, um médico, um homem maravilhoso, tá, gente? Referência em bariátrica aqui na região da onde eu moro, na verdade, aqui no norte do país. Mas eu expliquei pra ela que no fundo, eu não queria ter que me submeter a uma cirurgia. Ela entendeu perfeitamente e ela falou: eu acho que você se encaixa super bem pra gente começar a fazer um tratamento com o Mounjaro com você. Né? A partir daí ela me explicou, mas eu já tinha lido também a diferença do Mounjaro e do Ozempic, né? O Mounjaro é essa evolução maravilhosa. Ele já tem um resultado de cerca de 22, alguma coisa percentual de perda perda de peso corporal. Não sei se vocês lembram daquela época que existiu aqueles remédios Victose e Saxenda, se eu não me engano. Também foram remédios criados para ajudar contra a obesidade, né? O tratamento da obesidade. E naquela época, esses remédios eles tinham um resultado de perda de peso de 4%. Logo depois veio o Ozempic, né? E o Ozempic foi de. Deixa eu lembrar aqui. Conferir aqui, o Ozempic, ele tem um resultado de perda de peso de 14%, né? Então, ou seja, já teve um salto significativo. E agora com o Mounjaro, um salto muito maior. Porque eu falei errado, não é 22, alguma coisa. Eu conferi aqui. O resultado do Ozempic para tratamento de obesidade, ele chega a 26,6% de perda de peso corporal, né? Nessa questão do tratamento da obesidade. O que já é igual ou às vezes um pouco mais do resultado de uma perda com a bariátrica. Então, através dessa situação, nós resolvemos começar a tentar o tratamento com o uso do Mounjaro, né? Então, eu quero deixar bem claro aqui que eu faço um tratamento com médica. Eu não faço da minha cabeça, eu não faço sozinha. Por mais que eu pesquise, que eu gosto de saber e estudar, eu não faço, sabe por quê? Eu não sou médica, eu não formei em medicina, entendeu? Se vocês quiserem, eu posso indicar a minha médica, é só me chamar no privado. Ela é uma médica que atende o Brasil todo e atende também internacionalmente. Ela atende online, ela é maravilhosa. Envia todos os documentos, receitas, envia a solicitação de exames. Eu fiz um monte de exame, inclusive já repassei, né,
tanto para ela quanto para minha médica psiquiatra, que também tinha, né, solicitado. Então, gente, foi assim que eu comecei, não foi da minha cabeça. E assim que eu comecei, agora eu vou entrar mais profundamente no uso da caneta, né? Obviamente, conforme indica o fabricante, a bula do medicamento, os estudos do medicamento, nós começamos da menor dose e nós vamos subindo uma escadinha, né? Às vezes pode acontecer um mês de você ter que permanecer naquela dose, às vezes diminuir, às vezes aumentar no outro mês. Então, só quem sabe disso e vai analisar é o médico. Agora o relato do primeiro uso, né? Essa semana eu já entro na dose de 5 miligramas, já passamos para o próximo degrau. Os resultados da primeira caneta foram maravilhosos. Eu faço acompanhamento também nutricional. O nutricionista é o meu cunhado. Posso indicar para vocês também, porque ele é maravilhoso. Ele é nutricionista e personal também, assim como eu. E só que eu faço acompanhamento com ele. Faço uma alimentação toda regradinha, pesada, maravilhosa. Não passo fome, é maravilhoso. O uso da caneta. Aprendi a usar super fácil. A minha médica é maravilhosa. Ela ajuda, manda vídeo, manda foto, manda tudo. E através dos vídeos e fotos e imagens, rapidinho eu aprendi a usar a caneta. Não é difícil, é muito fácil. E eu dei graças a Deus, gente, porque eu tenho um filho de 1 ano e meio e mãe não pode passar mal. E eu não tive praticamente reação nenhuma, o que me deixou muito feliz. A única coisa que eu tive, na verdade, foram duas coisas. Teve na minha dieta, deixando bem claro que eu tenho durante uma semana o direito a uma refeição livre. Teve um dia que eu comi se eu não me engano, foi um estrogonofe. Como tem ali o creme de leite, uma coisinha mais gordurosinha, me deu diarreia depois. E, coincidentemente, que depois, obviamente, eu percebi que não era coincidência, eu fui tomar um café com leite. Eu não tenho costume de tomar leite, eu não gosto de leite, não ligo pra leite, mas eu amo café. Só que aqui na minha casa eu tenho aquela maquininha de cápsula, o café puro acabou, e esse dia só tinha um café, que aqui na Itália chama de cortado. Ele tem aquele pinguinho de leite, que na verdade não é só um pinguinho, né, gente? É um pouquinho assim de leite. É mais café com um pouquinho de leite, que normalmente o meu marido toma. E eu acabei tomando esse, só que assim, eu fiz umas 2, 3 cápsulas, porque eu queria uma canecona, eu tava de tarde, tava com vontade assim de tomar, sabe? E o único lado positivo do cortado, eu não acho ruim. Mesmo não gostando de leite, eu não acho ruim. Mas o lado bom dele é que eu consigo tomar facilmente sem açúcar. Aqui em casa a gente não consome açúcar pra nada, a não ser no café. A gente faz café coado, ou no caso a gente usa a moca italiana, né? Aquela garrafa de café que faz, né, no fogão, a garrafinha italiana. E então acabei tomando muito, porque eu sabia que eu ia tomar sem açúcar, só que eu não me toquei que o leite poderia me dar um revertério. E foi o que aconteceu. Eu, mais uma vez, tive diarreia, né? Então, rapidamente eu liguei ao fato do leite. O queijo, derivados do leite, não me dá diarreia, graças a Deus. Mas o leite dá. Mas tá tudo bem, porque eu também nem gosto. Então, eu parei de tomar. E a outra coisa que me deu, que eu fui ligar ao Monjaro só depois de uma semana, foi a boca extremamente seca. Mas não sede. Algumas pessoas relataram pra mim que sentiam muita sede, né? Obviamente, quando você começa o tratamento com Monjaro, só a médica vai te falar, mas eu também tinha lido que você tem que morrer de beber água, se entupir de água. Só que pra mim não era uma dificuldade, porque eu já gosto de beber água, eu sempre gostei de beber muita água, eu bebo muita água naturalmente. Então, o que me deu não foi a sensação de sede, mas a minha boca, os meus lábios começaram a ficar muito ressecados do nada, como se eu tivesse naquela época de muito frio e tomando aquele vento gelado, sabe? Que começa a ressecar, fica craquelando assim a boca, de você ter que ficar passando o hidratante, etc, labial. A minha boca ficou assim. Só que durou uma semana, uns 10 dias. Isso durou uns 10 dias, a minha boca depois voltou ao normal, eu fiquei hidratando, mas voltou ao normal. Eu conheço gente que já relatou aqui na internet que não voltou ao normal durante todo o tratamento. Mas eu falo que no meu caso, se também não tivesse voltado ao normal, tá tudo bem. Porque antes disso do que ter aqueles efeitos colaterais de enjoo, vomitar, passar mal, fraqueza. Porque, como eu disse, sou mãe de um menino de 1 ano e meio que é um furacão. E, gente, cuidar de criança passando mal não presta, né? Então, foi a única coisa que me deu, mas passou, né? Continuo bebendo rios de água e... Deixa eu ver mais o que. Mais nada. Não me deu mais nada, graças a Deus, gente.
E para finalizar esse vídeo, quanto aos resultados, eu fui perdendo cerca de quase 1,5 kg por semana. No total, com a primeira caneta, eu perdi 7 quilos. Foi 7 uns quebradinhos. Não chegou, eu não lembro se não chegou até 7,5, mas foi, vamos arredondar para 7, assim, sabe? Então, foram 7 quilos em 4 semanas, né? Tô fazendo o uso dessa caneta que é a europeia, uma dose por semana, acho ela maravilhosa. Você compra ela, ela não vem com agulha, você tem que comprar a agulha. Mas aqui a agulha é baratinho, né? A não ser que você compre uma caixa cheia de 100. E, enfim, esse é o meu relato. Lembrando que com o uso da caneta eu pratico exercícios físicos, o que não é uma coisa muito sacrificante para mim, porque eu gosto, né? Sou personal trainer. E estou fazendo uma alimentação muito regradinha, muito bonitinha, né? Porque eu não deixo de comer. Porque você ficar sem comer é muito pior. Vou deixar minha canetinha aqui. Troquei de mão no telefone, porque já tá doendo meu braço. Mas é isso, galera. Esse é o meu relato das minhas 4 primeiras semanas usando a primeira caneta, né? De 2,5. Essa semana começa a dose de 5. Vou gravando os relatos. E se vocês tiverem alguma pergunta que eu puder ajudar, pode me escrever, que eu respondo. Não tenho problema nenhum em falar que eu não sei. Eu gosto de pesquisar, eu gosto de ler, eu gosto de estudar. Mas também eu tenho a plena consciência total que eu não sou médica, eu não sou nutricionista, eu sou uma personal trainer, né? Sou formada em educação física, então eu entendo de exercício, né? Nutrição, medicina, não foi a minha formação. Então, o que eu puder ajudar, orientar, responder o que eu sei e o que eu não sei, falando o que eu não sei e te orientando, né, a procurar um médico, pode escrever aqui embaixo que eu falo com vocês. Um beijo!